Olá, meus amores. Boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos começar, né? Novamente aí mais uma semana. Espero que esse pequeno recesso que a gente teve tenha dado, né, para descansar um pouco. Agora vamos voltar com tudo novamente, tá bom? Desejo uma semana abençoada, tá? Para todos. E vamos com tudo, tá? Força, animação, dedicação, para a gente poder concluir mais uma etapa, tá? Não vamos nos desanimar, tá bom? Ainda é preciso que a gente continue, né? Com as nossas aulas através pelo nosso WhatsApp, nossas aulas online que a gente vai ter, né, durante a semana, tá bom? A tia vai passando as informações direitinho para vocês no decorrer, né, da semana, os dias que a gente vai ter as nossas aulas online, tá bom? E é isso, tá? Hoje a gente começa com a nossa aula de português, tá bom? Vamos manter as mesmas aulas assim durante a semana que a tia fez, né, o cronograma. Toda segunda é aula de português, toda terça matemática e assim por diante, como sempre foi, tá bom? Lembrando que dúvidas, depois que vocês têm que assistir, né, o nosso videozinho que a tia coloca, assistam, parem quando for necessário, dê uma pausa, se não entendeu, volta de novo. Na hora de fazer o dever, se não conseguir, né, sentir alguma dúvida, chama a tia para a tia poder tirar essa dúvida, tentar ajudar vocês, como a tia sempre faz, tá bom? Quando vocês pedem ajuda. E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, então não fique com vergonha de perguntar, tia, não entendi essa questão. Enfim, podem perguntar que a tia sempre responde vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de português, tá? E lembrando que é muito importante vocês terem a rotina de vocês, tá? Se a nossa aula começa 1h30, né, às 13h30, então é bom que nesse horário vocês já tenham almoçado, né? Ter aquela rotina mesmo. E essa hora sentar, né, na mesinha de vocês, no sofá, não importa, né? Onde vocês se sintam bem, sentar, pegar o livro para poder fazer o dever, né? Sempre esse horário, tá bom? É importante ter essa rotina, os horários certinhos, tá bom? Então vamos lá, nada de preguiça, xoxô preguiça e vamos começar. Vamos lá, de olho na língua. Começa na página 51 e vai até a página 55, tá? A gente já começa aqui com atividades e vamos falar hoje sobre pontuação, tá? Que é tão importante, tá bom? Vamos lá, número 1. Releia um trecho do texto. Então, o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. Então, vamos lá. Essa é a parte de um trechinho, né, do texto anterior, aqui, ó, da lenda, né? Ó, no caso aqui sobre os mitos, perdão. Por que o cachorro foi morar com o homem, né? E aí pegou um trechinho desse mito pra gente fazer atividade aqui, falando agora sobre pontuação. Ó. E aí tá assim, letra A. Contorne o sinal usado no início da fala do personagem. Que traço é esse? Deixa eu pegar aqui o... Dá zoom? Consigo. Vamos lá. Que traço é esse que tá ali logo no início da fala do personagem? Esse aqui, ó. Que traço é esse? Alguém sabe o nome? E aí? Esse traço é o travessão, tá? O travessão, ele indica, né, sempre quando alguém vai falar, né, uma fala. Então,
Vamos aqui. Rabisquei ali. Rabisquei o lobo. Vamos lá, ó. Contorne o sinal usado no início da fala do personagem. Então, vocês vão lá contornar o travessão. Não é ele que tá ali logo de início? Letra B. Que sinal foi usado para introduzir a fala do personagem? Como assim introduzir? Antes de começar a fala do personagem aqui, né? O cachorro que fala isso aqui, eu é que não volto mais para a floresta, né? É o cachorro que começa falando ali. Mas antes de começar a fala do cachorro, que ponto foi utilizado? Olha a frase acima, olha aqui. Então, vírgula, o cão disse para si mesmo, 2 pontos. E aí depois entra a fala, né, do cão. Qual é esse sinal? Olha aqui. Que sinal é esse? Os 2 pontos, não é isso? Então, você tem que colocar aqui, ó. Que sinal foi usado para introduzir a fala do personagem? Os 2 pontos, não é isso? Primeiro, nós temos ali, então o cão disse para si mesmo, né? Como o narrador estivesse falando. Então o cão disse para si mesmo, 2 pontos. Aí antes de começar a fala do cão, se usa o travessão, tá ok? Letra C. Em que outra situação usamos esse sinal? Em que outra situação a gente pode se utilizar os 2 pontos? E aí, alguém sabe? Eu vou dar uma opção, tá? A tia já anotou aqui, né? Em que outras situações usamos esse sinal? Para marcar o início de uma enumeração. Exemplo, fui no mercado e comprei, 2 pontos, arroz, vírgula, feijão, vírgula, açúcar, vírgula. Eu estou enumerando as coisas que eu comprei, né? E antes de começar, eu coloco esses 2 pontos. Fui no mercado e comprei, 2 pontos. Arroz, vírgula, feijão, tá? Eu tenho poucos amigos, 2 pontos. Fernando, vírgula, João, Camila, vírgula, Joaquina. Também estou enumerando os nomes dos meus amigos, a quantidade de amigos, enfim, tá? Próxima página. Ficou na frente. Vamos lá. Número 2. Observe a pontuação das frases abaixo. E quem vai buscar o fogo? Você. Letra A. Contorne a pontuação que indica uma pergunta. Qual a pontuação que indica uma pergunta? É o ponto de... Ou é o ponto... Não vou falar o nome, que eu tenho certeza que vocês sabem. Qual é o sinal de pontuação presente no final da segunda frase? Da segunda, ó. Essa é a primeira e essa é a segunda, ok? E aí tá perguntando, qual é o sinal de pontuação presente no final da segunda frase? Qual o nome desse sinal aqui? Que tá aqui, ó, você. E aí? Coloquem o nome. Leia a tirinha do menino Armandinho e responda as questões a seguir. Vamos lá. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo, mas o cachorro cuida da casa. É companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. De novo, eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ele acha que o melhor amigo, no caso ali dele, é o sapo, né? Ele entendeu que ele diz que não tem amigos por interesse porque ela diz que o cachorro cuida da casa, né? Companheiro dos passeios, na alegria, na tristeza, enfim. E aí nós temos aí a primeira pergunta. Letra A. Quais são os personagens dessa tirinha? Quais são os personagens que aparecem aqui nessa tirinha? Coloquem aí. Letra B. Nas tirinhas, as falas dos personagens são sinalizadas com 2 pontos e travessão. A gente vê aqui nessa tirinha aqui, travessão e 2 pontos.
Explique sua resposta. E aí, por que você acha que aqui, nesse caso, a tirinha, né, nessa tirinha, os 2 pontos e o travessão não aparecem? Próxima página. Página 53. Olha só, agora está pedindo para você fazer o seguinte. Reescreva abaixo o diálogo da tirinha usando 2 pontos e travessão. Não se esqueça de criar as falas do narrador. Bom, vocês vão pegar essas frases aqui da tirinha e vão montar ali um texto, sendo que agora você vai ter que utilizar os 2 pontos e o travessão antes de começar a fala, né? Só que tem que ter aquela introdução, né, antes de começar. Exemplo. A primeira tá assim: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Então, antes de você colocar essa frase aqui, que ele diz, você tem que colocar uma introdução em cima, como se o narrador estivesse falando. Exemplo. Então, o menino disse, 2 pontos. Aí você vai botar embaixo, travessão. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo, né? Igual tá aqui, ponto de exclamação no final. Aí, na próxima tirinha, quem começa a falar já é a moça, não é isso? Tem uma mulher aqui com ele, aí você vai falar. Então, a mulher respondeu, 2 pontos. Coloca o travessão antes de começar a fala dela. Mas o cachorro cuida da casa, e aí por diante, tá? Tem que ter uma introdução, né? A fala do narrador entre uma tirinha e outra, tá? Para saber quem tá falando agora, quem vai... Enfim. Aí vocês vão fazer nesse espaço aqui, tá ok? Agora falando um pouco mais sobre os sinais, ó. Os sinais de pontuação auxiliam o leitor na compreensão do sentido da frase. Alguns deles indicam recursos da fala, como pausas e entonação. Veja alguns sinais de pontuação da língua portuguesa. Ponto final. É usado para indicar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Ponto de exclamação. É usado para exprimir sentimentos como surpresa, susto, alegria e medo. Ponto de interrogação. É usado no final de uma pergunta. E aí, você foi à escola? Fiz uma pergunta. Bota o ponto de interrogação. 2 pontos, acabamos de ver. Pode ser empregado para introduzir a fala de um personagem, né? Que a tia acabou de falar. Antes de começar a fala, a gente coloca aí a introdução, né? O menino falou, 2 pontos. A menina falou, 2 pontos, né? Tem que ter essa introdução. Fala de um personagem, uma enumeração, uma citação, um esclarecimento e etc. O travessão, né, que também vimos, em diálogos indica o início da fala de um personagem. Então, sempre antes de começar a fala do personagem, eu vou colocar o travessão, tá? Depois a tia vai deixar um videozinho falando um pouco mais sobre esses pontos para vocês assistirem. Próxima página. Para entender as palavras, né, no caso do dicionário. Vamos lá. Letras com G, né, no caso, letras G e J. Releia um parágrafo do mito africano Por que o cachorro foi morar com o homem? E observe as palavras em destaque. Vocês vão ler esse pedacinho, tá? E aí vem a primeira perguntinha. Letra A. No dicionário, qual das 2 palavras aparece primeiro? Dessas palavras que estão destacadas aqui, ó. Jeito e jornada. Qual das 2 você acha que aparece primeiro no dicionário? Lembrando que dicionário está em ordem alfabética, tá? Letra B. Por que isso acontece? Acabei de dar a resposta. Número 2. Complete as palavras abaixo com G ou J. Se for preciso, consulte o dicionário. Se sentir dúvida, consulta o dicionário, tá? Então, vocês vão completar ali as palavras. Número 3. Contorne no quadro somente as palavras que estão escritas corretamente. Cuidado, tem pegadinha ali, tem palavras erradas. É para contornar somente as palavras corretas, tá? E essa questão, número 3,
ela tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Já estou dando uma ajuda. São 5 palavras que tem ali que estão escritas corretamente, tá? E para finalizar, na página 55, nós temos aqui, número 4. Observe as imagens e a caixa de palavras para completar a cruzadinha, né? Nós temos aí imagens e as palavras. Aí vocês vão completar, né? Nós temos jaca, girimum, geleia, jiló, jabuticaba e berinjela. Aí na número 5 tá assim: leia as palavras que você completou na cruzadinha, considerando a escrita, qual é a palavra intrusa? Explique. Tem uma palavra ali que não é que está escrito errado, todas ali estão escritas corretamente. Só que você observando ali uma ordem, tem uma palavra que está ali intrusa, está errada ali no meio dessa ordem. Qual é essa palavra? Agora escreva as palavras da cruzadinha na ordem que elas aparecem no dicionário. Você vai pegar essas palavrinhas, né, do exercício número 4 e vai colocar elas em ordem, tá? Como a gente acha no dicionário, em ordem alfabética, tá bom? E é isso. Tem o número 5 aqui, página 55, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, chama a tia, que a tia explica novamente essa parte aqui da página 53, né, letra C, que você vai ter que pegar essa tirinha aqui e colocar aqui, tá? Vocês vão colocar aqui na letra C, vocês vão reescrever aqui, lembrando que tem que botar a introdução, né, fala do narrador, os 2 pontos, acrescentar o travessão, tá bom? Beijo, meus amores!